Essas 23 bananas de dinamite foram encontradas com Hernani da Costa. Os policiais do BAEP estavam em um patrulhamento de rotina no bairro Ouro Verde quando desconfiaram do homem. No momento em que foi abordado, o suspeito disse para os policiais que estava sem os documentos e isso levou a polícia até o lugar onde estavam os artefatos. Foi encontrada uma bolsa sob a cama com todo o material explosivo. Além das bananas de dinamite, a polícia apreendeu outros materiais. 37 espoletas para emulsão e um cordão, o pavio, de 2,5 metros. O homem falou que furtou os explosivos de um garimpo onde havia trabalhado e disse também saber manipulá-los muito bem. Estava com aquele ali em casa, sem preocupação, sem medo nenhum? Não, aquilo ali não explode assim. O suspeito afirmou que venderia os explosivos. Ia vender por quanto? Sei lá, R$600 cada. O homem é vendedor ambulante e já tem passagem pela polícia. Tem uma banca de camelô ali no centro. Ele tem uma passagem por pirataria. Todo o material foi levado pelo GAT para São Paulo e deve ser periciado e depois detonado. É um crime inafiançável, receptação e porte de material restrito, uma pena de até 6 anos de reclusão. Ele já tem passagem anterior, nesse caso não cabe fiança, ele permanece preso e fica agora à disposição, inclusive, da Polícia Federal, de uma investigação federal. Até porque, Vargas, quem controla, inclusive, o comércio, ou seja, quem regulamenta o transporte desse tipo de explosivo é o Exército Brasileiro. Então a Polícia Federal entra na história. Claro que a Delegacia de Investigações Gerais já está investigando a partir dessa ocorrência registrada pela Polícia Militar para saber exatamente quem seriam esses receptadores, para saber se a história do garimpo realmente procede. Ou seja, tudo isso está sendo checado nesse exato momento. Boa tarde. Boa tarde, Jair. Boa tarde a você que nos recebe. E os policiais da Delegacia de Investigações Gerais estão fazendo e fizeram agora de manhã e vão fazer durante o dia o seguinte: a checagem desse explosivo, tá vendo? Inclusive numeração, inclusive toda a tipificação desse explosivo, com outros que foram apreendidos aqui em Campinas para saber se tem alguma conexão, se é o mesmo tipo de explosivo. Esse rapaz deve prestar um novo depoimento. Nas declarações dele no flagrante, ele negou inclusive esses valores que ele falou aí na entrevista e agora a polícia continua nas investigações. Olha, evidentemente que assusta, né? Você, ao descobrir isso aí, imagina para a vizinhança, por exemplo, depois que descobre, né, que esse material todo estava embaixo da cama, no quarto da casa. Agora, o que ele disse ali, que não havia o risco de explodir, esse material ele não estava armado. Inclusive o GAT, você percebe o seguinte: quando faz, e vai aparecer na imagem de novo, quando o oficial do GAT ele leva para a viatura, está numa mochila e não naquelas caixas de contenção que normalmente nós mostramos. Por quê? Porque realmente, do jeito que estava, se não tiver nenhum contato, evidentemente, com algo incandescente, né, Vargas? Algo, um fogo, alguma coisa, do jeito que ele está, ele não está armado, ele não estava com o dispositivo para explodir. Agora, que assusta, né, meu amigo? É uma declaração que ele usou aí na entrevista, ele falou: isso não explode assim não, ou seja, ele quis dizer que não havia risco de explodir, se detonar essas bombas que estavam com ele, mas tudo isso foi apreendido, foi levado embora e agora sim, as investigações, até para saber se havia algum tipo de envolvimento, se ele iria vender isso mesmo.